Tenha certeza que teus pecados te encontrarão. Parte de 16, dia 23 de maio de 2025. Pesquise nos vários cantos de sua conversa. Examine sua maneira de lidar com Deus e os homens. Veja como você tem se portado em relação aos deveres da religião para com seu Criador. Ter sobriedade em relação a si mesmo, de justiça em relação ao seu próximo. Trace seu caminho nas várias relações em que você se encontra. Como você se comportou como marido, como esposa, como pai, como filho, como servo, mestre, súdito, membro da igreja. Como você tem se comportado sozinho ou sozinha e em companhia. O que você fez para a honra de Deus e para o bem dos outros no mundo? Pergunte a si mesmos particularmente: em que caso a sua salvação é obra? Que progresso você fez no trabalho de sua época e geração? 2. Procure particularmente aqueles pecados em você que mais desonram a Deus e chocam sua consciência, sejam secretos ou abertos, pois esses lhe darão mais prontamente um encontro temeroso se você não os impedir. Não importa que sejam de uma data antiga, pois quando a consciência for despertada, estarão frescas e vivas em relação ao aguilhão. Todos os pecados merecem ira e atrarão se não forem perdoados, mas alguns são mais hediondos aos olhos de Deus do que outros, que a providência usa para escrever nos traços particulares enviados para eles. Portanto, como sempre você evitaria isso, procure-os até encontrá-los. 3. Procure os vários passos e surtos desses pecados, com o qual você foi mais facilmente assediado e desviado. Deixemos de lado todo o peso e o pecado que mais facilmente nos assedia. Esse é o ídolo especial do ciúme, que provoca o ciúme de Deus e pelo qual uma santa providência normalmente torna os pecadores inteligentes de uma maneira notável. De modo que, como tem sido uma tristeza peculiar ao seu espírito, ele também a torna, em algum momento ou outro, uma tristeza peculiar ao coração do pecador. Assim, a suavidade de Eli para com seus filhos, que parece ter sido seu lado fraco, acabou por descobri-lo terrivelmente. Deus pode perdoar as fraquezas de seu próprio povo e, no entanto, pode torná-los notavelmente inteligentes para eles, vingando-se de suas invenções. 4. Pesquise os pecados que você descobre assim. Vamos pesquisar e tentar nossos caminhos. Abra os olhos para o mal e espreita que está neles. Quando a serpente for encontrada, rasgue-a para ver onde está o veneno. A tua própria maldade te corrigirá, e a tua apostasia te repreenderá. Sabe, pois, e vê que é uma coisa má e amarga, que abandonaste o Senhor teu Deus, e que o meu temor não está em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Veja-os na desonra que eles refletiram sobre Deus, na multidão de maldades que eles trouxeram para suas próprias almas, ou para outros. Observe seus vários agravos, a luz, o amor, os privilégios e as obrigações, contra os quais você pecou. Prolongai longamente a calúnia contra vós mesmos, para que você possa impedir que seja apresentado contra você com ira. Apresente-o a si mesmo em suas cores nativas. Por último, essas coisas que você omitiu ou fez com uma consciência duvidosa ou errada, examine estreita e estritamente, pois nossa opinião sobre o pecado nunca pode alterar a natureza dele.
O cálculo posterior da consciência é muitas vezes o mais verdadeiro. Assim, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso reputei perda por Cristo. Há muitas coisas nas quais as pessoas têm paz, nas quais elas não poderiam ter paz, se as examinassem de perto. E quando eles não fazem, Deus faz seus pecados para descobri-los, escrevendo os seus pecados disfarçados, de tal forma que os define em suas próprias cores, o que essa busca pode ser um meio adequado de evitar. 1. Se há uma maneira sob o céu para impedir que o pecado encontre o pecador na ira, é esta. Pois, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados? E o caminho entre os homens para um juiz iniciar um processo contra um transgressor das leis é discernir contra ele, para mantê-lo fora das mãos de alguém que seria mais severo. Faça o mesmo curso em seu próprio processo. Erga um tribunal dentro de seu próprio peito. Coloque a consciência no tribunal. Deixe-o examinar cuidadosamente a causa e proferir uma sentença imparcial, se você estiver seguro. Se não, chegará o dia em que você descobrirá que sua própria indulgência para consigo mesmo o arruinou. 2. No caso de a providência achar conveniente fazer algum golpe para alcançá-lo, mesmo por aquele pecado ou pecados que você reconheceu e lamentou de antemão, ainda assim você terá mais conforto nesse caso e será menor do que de outra forma teria. E Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. No entanto, porque com este ato você deu grande ocasião aos inimigos do Senhor blasfemar, também o menino que te nasceu certamente morrerá. Notável a diferença dessas duas leis. Êxodo 22, 1-4. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o degolar ou o vender, restituirá 5 bois por boi e 4 ovelhas por ovelha. Mas se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, ou jumento, ou ovelha, ele restituirá em dobro. A razão dessa diferença: onde o pecado era mais completo, o castigo era maior. Onde menos era menos, para que sempre se encontra uma vantagem em fazer este curso. Por último, é impossível, mas o seu pecado e você deve conhecer. E onde não há mudança na reunião, com certeza é o caminho mais sábio ceder a ela a tempo. Se uma cidade sitiada não pode de forma alguma resistir, é a melhor maneira de impedir que as coisas de uma extremidade cedam. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor e pela tua justiça. Amém.